Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Cristiane Campos, colaboradora da loja janainespolidoro.com.br e esse é mais um vídeo de dicas da Cris. No vídeo de hoje, depois de mais de um ano de pandemia e, consequentemente, depois de mais de um ano de ensino remoto, eu quero refletir com vocês, educadores, sobre dois tipos de arquivos que foram bastante postados na sala de aula Google, que é o arquivo de Word e o Google Forms, o Google Formulários. Eu já falei anteriormente em outro vídeo sobre as postagens de arquivos de Word, mas eu quero refletir mais uma vez com vocês nesse vídeo, porque o Word ainda é o arquivo mais usado pelos professores. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha sala de aula teste, e nessa sala de aula eu tenho duas atividades postadas, o Google Formulários e outra atividade no Word. Quando eu clico nessa atividade do Word, eu como professora, eu vejo a atividade não editável. Vocês podem ver que eu estou clicando, mas não dá para digitar, né? No próprio material. Essa atividade aqui é uma atividade da loja, chamada História da Escrita. Mas quando eu posto para o aluno, eu vou mostrar para vocês, eu posso torná-la editável para o aluno. Aqui eu vou editar a atividade postada, eu venho aqui nesse item e clico em os alunos podem editar o arquivo. E clico em salvar. Quando eu faço isso, como que o aluno vai receber a atividade? Da mesma forma como eu edito e abro o Word na minha casa, no meu computador. Seria ótimo se o aluno pudesse editar e escrever o nome dele, por exemplo, né? Se ele pudesse responder as questões aqui no próprio arquivo. Porém, o que acontece é que quando o aluno faz isso, quando ele tem acesso como editor ao material de Word, ele também consegue deletar algumas coisas. Ele consegue desconfigurar o texto, ele consegue modificar o arquivo. Esse é uma parte negativa do professor postar o arquivo de Word na plataforma. Uma parte positiva, a meu ver, das postagens de arquivo de Word. Quando você quer que o aluno copie o conteúdo no caderno, você pode postar o arquivo de Word na plataforma e pedir para ele copiar. Se a sua intenção é a cópia, fazer com que o aluno escreva um pouco, ótimo, o arquivo de Word vai cumprir essa função. Se você prefere que o aluno edite o arquivo, que ele escreva no próprio Word, uma opção é você trabalhar, por exemplo, a produção de texto, assim você digita a proposta e o aluno pode escrever a produção no próprio Word e já devolver para você. Você já tem esse retorno. Ele não vai escrever com a letra dele, ele vai digitar no Word. Outra sugestão é a interpretação de texto. Você pode colocar um texto para o aluno, colocar as perguntas embaixo, deixar o espaço para ele responder e ele digita as respostas. Eu acredito que essas atividades, elas são bem produtivas no Word. Uma outra atividade que até seria produtiva seria a situação problema. Porém,
Na situação problema, o aluno consegue digitar a resposta da situação problema e o cálculo que ele realizou, mas você não consegue ver como ele realizou o cálculo. Então, não seria assim 100% efetiva, né? O efetivo uso do material de Word, do arquivo de Word. Agora nós vamos ver um outro material que é o arquivo de Google Forms, que foi bastante usado, tem sido bastante usado no ensino remoto, que é o Google Formulários. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por que que o Google Formulários, ele é prático, ele é bastante usado? Ele é bastante usado porque ele é prático, né? O aluno responde as questões, o professor já recebe as respostas do aluno, o quanto ele errou, o que ele errou, o quanto ele acertou e o que ele acertou. Porém, nós temos poucas opções no Google Formulários. Quais são as opções? De múltipla escolha, como eu coloquei aqui no exemplo. Mariana comprou 5 caixas com 15 balas cada. Quantas balas Mariana comprou? E eu tenho as respostas, né? Então, o aluno pode colocar a resposta, assinalar a resposta que ele quiser. É prático porque ele consegue assinalar a resposta do computador, do tablet e até mesmo do celular. É um clique, é fácil, é uma aula que permite uma certa interatividade, né? Pode ser feita na própria tela. Porém, o professor, nesse tipo de atividade, uma situação problema, com as respostas, ele não sabe se o aluno realmente refletiu para responder. Ele não sabe se o aluno realmente fez o cálculo para responder a atividade, mesmo que ele coloque uma observação, faça os cálculos no caderno, faça os cálculos em uma folha antes de você responder, ele não tem essa certeza. Essa é uma parte negativa, é um ponto negativo do Google Forms. Outra opção do Google Forms é dar respostas curtas ou até respostas mais longas em parágrafos. Aí sim o professor teria um feedback maior e melhor sobre o conhecimento do aluno, mas também até certo ponto, porque não são todas as atividades que dá para fazer dessa forma. Em uma interpretação de texto, por exemplo, como eu coloquei aqui nesse tipo de pergunta, por que a personagem da história ficou triste? Explique. O professor, então, colocaria o texto antes no Google Forms, porque isso é possível, colocaria até mesmo imagens, e depois perguntas como essa. Aí sim, o aluno respondendo, digitando, o professor teria um feedback melhor da aprendizagem do seu aluno. Né? Por exemplo, estou colocando aqui, porque ele foi desprezado pelos amigos. O aluno enviando as respostas, o professor já recebe a porcentagem do que ele acertou, já sabe quais questões ele acertou, quais questões ele errou, e isso deixa o ensino e a aprendizagem mais dinâmicos. Porém, o Google Forms tem essas limitações, que não dá para você saber se realmente o aluno raciocinou sobre a questão colocada, dependendo do tipo de atividade que você quer trabalhar. Uma ótima opção para trabalhar com o Google Forms são as avaliações. O Google Forms tem sido muito utilizado nas avaliações. Ótimo, ele funciona muito bem para isso. Uma avaliação ao final da semana, uma avaliação ao final do dia, combina com os alunos um quiz sobre o conteúdo de ciências da semana, ou sobre o conteúdo de ciências do mês, por exemplo. Porém, quando se trata de matemática, não dá para a gente saber
se o aluno realmente fez os cálculos, né? Bom, coloque aqui para a gente, nos comentários, qual foi a sua experiência com o Word e com o Google Forms na plataforma, na sala de aula Google. E coloque também sobre quais outros tipos de arquivos você queria ter mais conhecimento para postar na sala de aula. Coloque aqui suas curiosidades, suas dúvidas, que a gente te esclarece nos próximos vídeos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo.